Sejam bem-vindos, meus queridos. Tudo bem com vocês? Acho que está todo mundo bem, né? Acho que está todo mundo feliz. A gente está gravando aqui de uma terça para quarta. Foi uma terça, dá para dizer assim, feliz feliz, porém com tropeços, mas no final das contas os buracos foram fechados e deve ter dado tudo certo para a maioria de vocês. Espero que estejam todos bem, todos ótimos. A gente está aqui, sejam bem-vindos para o nosso Covil, aquele nosso cantinho de trabalho de todas as noites, onde o Off Game de fato acontece, onde a gente conversa sobre tudo, sobre semana, sobre planejamento, e tudo acontece aqui nesse nosso ambiente de trabalho. Então, sejam bem-vindos mais uma vez aqui. E hoje a gente aproveita muito esse quadro do Covil para falar não só de futebol com vocês, mas para falar de uma ampla gama de assuntos novos. A gente já falou aqui sobre o Super Bowl, a gente já explicou o trading do Luka Doncic, depois a gente já explicou o que é a trade deadline na NBA, a gente já explicou a importância do Super Bowl e como ele influencia várias áreas. Então, hoje, conversando aqui, montando, planejando toda semana, o eSports apareceu aqui no Covil e a gente falou, por que não falar um pouquinho de esportes? Afinal de contas, é uma coisa que interessa a muita gente, muitos de vocês jogam, muitos de vocês se interessam pelo tema, a gente sabe disso, e a gente estava aqui falando especificamente de LoL, do League of Legends, que é um dos esportes mais comuns, mais famosos, mais jogados, mais acompanhados por vocês. E a gente achou bem legal de criar um vídeo, um ambiente, uma atmosfera, explicando um pouquinho para vocês, dissertando um pouquinho para vocês sobre o que é esse League of Legends temporada 2025, que é uma temporada diferente, é uma temporada com uma outra pegada, é uma temporada nova. Então, tem muita gente ainda tentando entender o que está acontecendo, como é que estão funcionando as coisas. A gente já teve uma fase de jogos, a gente vai ter uma segunda fase agora. Nesse final de semana, a gente vai ter, pela primeira vez, um confronto entre times da América do Sul e times da América do Norte. Isso faz parte de um algo maior dentro do League of Legends nessa temporada de 2025. Então, a gente falando sobre isso aqui e por que não, por que não também fazer um Covil falando sobre isso? Afinal de contas, o Covil mostra o quê? O Covil mostra aqui o nosso ambiente de trabalho, o nosso dia a dia, como as coisas funcionam, como elas são feitas. E hoje, o que que tá passando aqui pelo Covil hoje? Aqui, essa semana aqui já passou a Champions League, vocês sabem. A gente já falou dela para vocês, já passou muito futebol, vocês sabem também. Então, hoje, o que passou aqui, o que estava em discussão, o que estava em estudo, estava o League of Legends. Então, por que não falar um pouquinho de League of Legends para vocês? E o mais legal, o mais interessante, que eu acho que é o que vale mais no final das contas, é que quem vai falar com vocês de League of Legends, quem vai falar com vocês de esportes, não sou eu. Quem vai falar isso para vocês sobre isso é a Jan. Então, a Jan vai falar para vocês bastante sobre o League of Legends e o que tem pela frente aí. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Covil mais uma vez. E é isso, hoje nós vamos falar sobre esportes, especificamente sobre o League of Legends e a transformação do cenário competitivo de 2024 para trás para agora 2025, que é um formato completamente novo. Antes existia o CBLOL, o Campeonato Brasileiro de League of Legends. Hoje já não existe mais. A Riot, que é a empresa, né, do League of Legends, decidiu que esse seria um campeonato extinto e foi extinto. Não temos mais o Campeonato Brasileiro, que era um campeonato local. Todas as outras regiões também tinham seus campeonatos locais. Ela acabou com isso e transformou tudo numa coisa maior, mais competitivo, mais dinâmico, com mais playoffs, com mais jogos à vera.
Claro, pensando sempre nos espectadores, mais até do que nos jogadores e nos players competitivos. Porque o League of Legends, hoje em dia, movimenta uma quantidade absurda de pessoas que assistem, barra jogam, barra acompanham o cenário competitivo, barra apostam, barra fazem trading, no mundo inteiro, principalmente, obviamente, nos asiáticos, né? E isso tem expandido muito para os Estados Unidos e algumas outras regiões, Europa também, muito forte, com as apostas. Aqui no Brasil a gente tem também. Então, com essa roupagem nova, eles fizeram os times, as suas ligas locais, serem extintas e transformaram o CBLOL numa coisa maior. Então, agora a gente tem uma divisão, que é a LTA Norte e a LTA Sul, né? O torneio virou um Latinoamérica. Então, os times brasileiros jogam agora a LTA Sul, que a gente tem brasileiros, argentinos, e tem a LTA Norte, com os outros times. E, bom, além disso, ela também trouxe um novo formato de banimento, né? Para quem joga, para quem acompanha, estava acostumado a sempre ver os famosos peak bans, que é um ponto muito alto para quem assiste, principalmente, né? Quais vão ser os campeões que vão se enfrentar. Você tinha os banimentos clássicos, como de quem joga. Eram iguais, não mudava para ninguém em lugar nenhum. Agora, somente no competitivo, de novo, visando o entretenimento, que ele é cada vez maior, as pessoas cada vez mais acompanham o cenário, mais até do que jogam. Então, eles colocaram um novo modo chamado Fearless Draft, que é um modo de banimento diferente. No mapa 1, você vai ter ali, como sempre foi, nada mudou, banimento normal, clássico. Mapa 2. Após terem sido escolhidos os times, cada time escolheu 5 campeões, então a gente tem 5 contra 5, são 10. Esses 10 campeões que jogaram no mapa 1 estão banidos para o mapa 2. E assim sucessivamente. Quando você chega no mapa 3, ou seja, quando você tem um jogo MD3, no terceiro e decisivo mapa, você tem menos 30 campeões para escolher. E quando você for para uma MD5, a gente vai chegar a ter aí 50 campeões banidos. É muita coisa. Isso vai trazer mudança no cenário para o player, para quem assiste, para os times principalmente, porque não adianta mais você ter uma pool de campeões pequena e certa. A Riot não quer as pessoas jogando o meta o tempo todo. Então, com isso, a gente vai ter aí a possibilidade de ver campeões jamais vistos. Já estamos vendo aí, né? Pelo mundo está tendo vários jogos. Por exemplo, na China, a Team One está fazendo picks que nunca tinham acontecido, nunca tinham aparecido para o entretenimento. Tem que pegar, não tem mais campeão. Porque além dos 50, ainda tem o banimento clássico. Então, além disso, ainda vai ser banido mais 5 campeões de um lado, mais 5 campeões do outro. Então, assim, fica bem escasso a quantidade de campeões que você vai jogar. E com isso tem que mudar estratégia, tem que ter outras habilidades, tem que pensar em outras composições. E tudo isso vai gerar mais entretenimento. E claro, para gente que está sempre acompanhando, fazendo trading, fazendo apostas, tem que saber. Porque isso já mudou completamente a dinâmica dos jogos, entre outras coisas que aconteceram. Bom, e como a gente já teve aqui a nossa primeira fase, Split 1 da LTA Sul, já aconteceu, mas eu vou explicar aqui para vocês bem rápido como foi o novo formato. Esse novo formato foi jogado, eram 8 times, tá? Não só mais brasileiros, antigamente no CBLOL você tinha lá seus 8 times do Brasil, enfim. Agora a gente teve uma gama maior de times, 8 times entre brasileiros e argentinos. A gente teve a chave superior, a chave inferior. Primeiro na chave superior, 2 times foram classificados direto para jogar a próxima fase,
tá? Isso está sendo um caos dentro do cenário, porque se esperava muito, pelo menos no Brasil, e até fora do Brasil mesmo, as pessoas acreditavam que as 2 primeiras vagas, ou talvez até as 4 vagas da LTA Sul, seriam todas dos brasileiros. Qual veio a surpresa? No primeiro momento, simplesmente os brasileiros foram todos derrotados e a gente teve 2 times argentinos pegando as 2 vagas diretas. E aí a gente veio para a chave inferior, aonde a gente teve mais 4 times se enfrentando para pegar as 2 últimas vagas para a classificação da próxima fase. E aí a gente teve 4 times brasileiros jogando esse mata-mata. E dentro disso a gente teve, obviamente não tinha outra opção, eram 4 brasileiros, a gente conseguiu classificar 2 times brasileiros, tá? Que vão jogar a próxima fase. A próxima fase acontece agora, sábado e domingo. Inclusive, acontece em São Paulo. O pessoal da LTA Norte tem o mesmo formato aqui que eu acabei de explicar de chave. Eles jogaram as mesmas MD3, chave superior, chave inferior. Ah, e um detalhe. Depois que fica definido, os 2 campeões da chave superior e os 2 campeões da chave inferior, eles jogam uma MD1 só para definir o seed. Quem ganhou é seed 1, quem perdeu não é. Certo? Então, definir o seed para poder fazer ali uma tabela para a próxima fase. E aí a LTA Norte já está viajando aqui para São Paulo. Vai ser disputado em stage com torcida presencial, vai ser no Brasil, São Paulo, e é onde a gente vai ter a próxima fase, que é a fase das Américas, LTA Sul contra a LTA Norte, agora também um formato básico, seed 1 vai jogando como cabeça de chave, e a gente vai ter aí novamente MD3. MD3 venceu, passou, perdeu, tá fora. É tudo playoff hoje em dia, né? A gente ainda vai conseguir ter ali os 2 qualificados, eles disputam entre eles, os 2 de baixo disputam entre eles, novamente os 2 que passarem disputam uma MD3. E aí sim vem a final, que vai ser uma MD5. Vai ser a primeira MD5 que a gente vai ter aqui no cenário competitivo esse ano. A gente vai ter as MD5. Quem ganhar aqui já vai ganhar uma vaga direta para o próximo torneio que a Riot fez de League of Legends, que se chama First Stand. Esse ainda é um torneio novo, mas o campeão das Américas vai ter uma entrada direta para o First Stand, não vai precisar fazer qualificatório, ele vai pegar direto a entrada do sorteio das chaves. Tá? Esse First Stand fica para um outro momento que a gente pode falar para vocês, porque é um torneio novo, vai ser bem interessante, bem legal mesmo, o formato que eles criaram. E os times que classificaram aqui na LTA Sul, para quem já acompanha, para quem conhece, para quem não conhece, vai passar a conhecer agora, já são times tradicionais, tá? Quem conseguiu as 2 vagas do Brasil, no caso, foi a PEN e a Loud. E os outros times que foram os 2 primeiros qualificados, que foram os superiores, foi a Isurus e a Leviatã. Com destaque para a Isurus, que jogou muito bem. Contra tudo e contra todos. Foram bem dominantes no cenário. O time argentino jogou bastante. Isurus foi aí o grande destaque da fase. Jogaram no final de semana passado. Mentira, não jogaram no final de semana passado porque já estavam de férias, porque se qualificaram direto. Não é mesmo? Apenas assistiram. E já na LTA Sul, a gente teve todo o formato, ele é igualzinho, tá? Nos outros, no caso aqui, falando de Latinoamérica, se você for olhar como está sendo na Coreia, é completamente diferente, é ainda mais complexo, bem disputado. É MD1, MD3, é uma grande confusão. Cada cenário está com suas regras, mas para o Latinoamérica, tanto os times do Norte quanto do Sul jogaram iguais. Então a gente tem aqui os qualificados, que foi a 100 Thieves e a Cloud9, também times já bem conhecidos do cenário, bem conhecidos.
E os outros dois times que passaram, também muito conhecidos, inclusive esses times, né? Americanos, eles são grandes franquias, então eles estão em vários outros esportes. É Team Liquid e a FlyQuest, que no momento está sendo aí cotada como a grande favorita para ser campeã das Américas e ir para o First Stand lá, que é o novo campeonato. E bom, esse foi o videozinho aqui que a gente falou sobre esportes, sobre o novo formato do League of Legends. E o CX vai falar com vocês um pouquinho aí sobre o que a gente achou que era uma entrada interessante para esse final de semana. É isso, meus queridos. Bom, vocês viram aí não foi uma grande explicação, foi uma explicação maravilhosa sobre o que é o LoL na temporada 2025, como ele funciona, o que esperar dele, o porquê as coisas funcionam como essas regras aqui nas Américas e como é diferente nos outros lugares do mundo. Cada um classifica as suas equipes dentro das regras que acha mais conveniente, mais apropriada para a sua região. Falando aqui de uma possível entrada para este jogo aqui, para este final de semana, inclusive, o cenário global acredita-se em uma total, completa e absoluta destruição e devastação da América do Norte sobre a América do Sul em todos os times. Ninguém saiu livrinho, não. Tá? Os times da América do Norte vêm para cá, vêm para São Paulo e vêm para São Paulo como muito favoritos. Não é pouca coisa, não. Muito favorito. É o cúmulo do favoritismo. É um negócio assim absurdo o que colocaram a gente aqui da América do Sul para baixo. Mas deixa eu contar, antes de eu falar aqui do mercado, da entrada, deixa eu contar uma coisa para esses caras que vêm para cá. Eles são ótimos, eles são maravilhosos, eles são favoritos, são times melhores mesmo. Mas eu nunca tive o, o prazer de acompanhar em loco, uma competição de esportes, mas eu já tive o privilégio de acompanhar em loco competições de outras categorias, como pôquer, e em São Paulo aqui. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Será hostil. Será hostil. Ainda bem que eles jogam com fones de ouvido, não escutam ninguém, espero que não enxerguem ninguém também. Mas normalmente os cenários são bem hostis. Mesmo assim, mesmo sob o ponto de vista de quem já esteve, não em esportes, mas em outros eventos, principalmente aqui em São Paulo, e como eles são hostis, em uma outra oportunidade, eu vou contar uma passagem muito interessante, por exemplo, um torneio de tênis do Brasil Open aqui de São Paulo, mas isso eu quero para um outro dia, só para vocês terem uma ideia de que não é tão tranquilo vir para São Paulo, não sei quais. Eu vou ser sincero, eu não sei como serão as regras, se o público vai poder ter tanta interação assim com os times e com os Pode. jogadores, como é que vai funcionar, tá? Mas se funcionar é extremamente hostil. O que eu vou passar para vocês aqui é uma coisa um pouco mais conservadora, uma entrada que foca um pouco mais a Isurus, que foi o melhor time aqui da América do Sul até agora, pelo menos até agora foi o que se mostrou melhor para nós contra esses gigantes, esses monstruosos que vêm dos Estados Unidos para cá. E o que a gente espera é um over 2.5 mapas no jogo da Isurus. É essa a dica, sugestão que eu vou deixar para vocês aqui. Mas também vale a pena dizer uma coisa: cuidado, muito cuidado com essas odds. Os americanos são excelentes, são ótimos e eu acho, inclusive, que vão vencer e vão vencer todos. Só não sei se, diante da atmosfera que eles vão encontrar em São Paulo, se será essa varrida que estão esperando. Vai ser interessante, vai ser bem interessante. E
Mesmo os argentinos, os times argentinos terão suporte aqui em São Paulo também, viu? Mas principalmente, óbvio, os brasileiros, tá? Principalmente os brasileiros. Agora, não é fácil jogar em São Paulo, hein? Já vou dizendo isso para os americanos, venham para cá, vão ganhar, provavelmente vão ganhar, são times melhores, são caras mais bem preparados, mas vão ter que ganhar dentro de um ambiente bem hostil para eles. Fica aí o 2.5 mapas para o joguinho da Isurus no final de semana, meus queridos. É isso, gente. E com certeza vai ter sim, a Isurus vai ter sim apoio da torcida brasileira. A torcida brasileira está bem chateada com os times brasileiros. É muita polêmica no cenário. Os times brasileiros não começaram a treinar antes, ficaram muito tempo de férias. Teve player que ficou 3 meses sem logar no LoL para o competitivo e deu no que deu, né? Foi isso aí, a Isurus amassou os times, é o que a gente tem de melhor. E a galera aqui no Brasil já falou que vai sim apoiar a Isurus e torcer para a Isurus ser a campeã aqui do cenário. Então vai ter muito apoio para eles em São Paulo, com certeza. E esse foi o nosso Nocovil de hoje, falando sobre esportes. E a gente volta em breve, não é? É isso aí, meus queridos. Eu estou bem feliz da gente abrir espaço. Se vocês que conhecem um pouquinho mais o Off Games, sabem que a gente abre espaço para muitas coisas, para todas, na verdade. E é muito legal de estar falando sobre esportes, que é um mercado novo, mas que cresce muito fora do Brasil. Eu não sei se o desempenho dos brasileiros vai ajudar ele a crescer tanto no Brasil, mas que cresce um pouco no Brasil também, poderia crescer bem mais. Espero que a moçada fique bem, descanse bem, se alimente bem, se prepare bem e faça um excelente final de semana em São Paulo. E quem sabe a gente vai seguir aqui acompanhando nossos times, principalmente os brasileiros, lá fora, classificando-se para as próximas fases da temporada 2025. Meus queridos, muito obrigado mesmo para você que ficou até agora nesse vídeo aqui, ó, eu vou dizer uma coisa para vocês, vale muito a pena, valeu muito a pena e é um enorme prazer, imensurável e sem nenhuma não há o que possa me dar um grande prazer trabalhar com essa pessoa incrível, extremamente conhecedora e dominante em muitos aspectos do cenário de esportes. Inclusive, pessoal de esportes não tem como tirar daqui, tá? Não tem como tirar daqui. Tá valendo bem mais que o passe do Haaland. Não vai ser muito fácil de tirar daqui, não. Muito obrigado, meus queridos. Olha, se valeu muito a pena isso aqui para vocês. Se você acompanha aí esportes, se você não acompanha o esportes, mas tem um amigo que acompanha o esportes, fala para ele dar uma assistida nisso aqui. Provavelmente vai ser legal para ele, provavelmente vai ser bom. Tem pouquíssima gente falando disso daqui. Isso aqui é um vídeo único, tá? É uma coisa única, feita por uma pessoa que realmente não só conhece o ambiente, eu conheço a Jean, posso falar isso. Ela conhece o ambiente, ela frequenta o ambiente de esportes, ela conhece as pessoas dentro desse ambiente, então é um vídeo muito legal. Se você não joga, não acompanha, mas conhece alguém que acompanha, indique este vídeo para ele que vai fazer muito bem para ele. Se ficou até aqui, deixa um likezinho nesse vídeo nosso. Esse vídeo merece muito um like. Se inscreva no canal. É importante você se inscrever no canal para conhecer o nosso trabalho. A gente está aqui fazendo um videozinho para vocês todos os dias, de segunda a sábado. Muito obrigado, meus queridos. A gente se vê em breve aqui numa próxima oportunidade.